Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, a mensagem que eu trago hoje aqui nesse vídeo é sobre aqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús e Jesus apareceu a eles no caminho 3 dias depois da sua crucificação. Então, lá no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dos versículos 13 ao 21, conta esse episódio. Está escrito assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cerca de 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não reconhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. A história dos 2 discípulos a caminho de Emaús é uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas. Marcos fala sobre eles de forma abreviada, em apenas 2 versículos. A palavra Emaús vem da expressão hebraica amat, que significa fontes de águas quentes. E era um povoado que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, de onde eles saíram. O contexto da história, meus irmãos, todos nós sabemos. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e já havia se passado 3 dias desde a sua morte. Ele, então, ressuscita e se encontra com aqueles 2 homens que estavam conversando enquanto caminhavam. Jesus, então, os questiona sobre o que estavam discutindo e percebe que eles estavam tristes e decepcionados. Irmãos, ao analisarmos detalhadamente o texto, encontramos nele 5 razões pela decepção e tristeza daqueles 2 homens. Vejamos então agora quais eram essas 5 razões. Primeira razão: estavam no caminho errado. Essa é a primeira coisa que chama a atenção. Eles estavam indo para Emaús, sendo que
deveriam permanecer em Jerusalém, como o próprio Senhor Jesus havia recomendado. Lá no versículo 49 do mesmo capítulo, ele diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vimos anteriormente que Emaús significa fontes de águas quentes. Jerusalém significa lugar de paz. Sabem o que isso significa, irmãos? Eles, os dois discípulos, estavam trocando Jesus, que é a verdadeira fonte de água viva, por outra fonte. Eles estavam saindo do lugar de paz, porque não creram na promessa de que Jesus ressuscitaria. Nós, muitas vezes, agimos da mesma maneira. Estamos tão próximos do caminho certo, mas não estamos no caminho certo. Abandonamos o lugar onde deveríamos aguardar o cumprimento da promessa e trilhamos outro caminho, simplesmente porque não cremos. Segunda razão da decepção e tristeza deles. Eles não conheciam Jesus. Eles andaram com Jesus por pelo menos 3 anos, viram ele ressuscitar mortos, dar vista a cegos, fazer paralíticos andar, perdoar pecados, realizar todo tipo de sinais e maravilhas. Viram ele pregar sermões maravilhosos, mas não reconheceram Jesus. E sabem por quê, irmãos? Eles ainda não tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus. A incredulidade impediu que eles o reconhecessem. Estavam tristes. Eles viam Jesus como profeta, mas não como Messias. Muitos se encontram exatamente nessa situação. Conhecem Jesus apenas de ouvir falar. Ou até já presenciaram ele realizar curas e sinais na vida de outros, mas não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Ainda estão incrédulos, estão tristes. Ainda não veem Jesus como ele realmente é, como Senhor e Salvador, ou seja, ainda não o conhecem. Terceira razão da decepção e tristeza deles. Eles não se conheciam. Ao responder o questionamento de Jesus sobre o que estavam conversando, eles demonstram que, além de não o conhecerem, também não se conheciam. Disseram que os chefes dos sacerdotes e as autoridades o crucificaram. Ainda não tinham entendido que Jesus morreu pelos pecados deles e de toda a humanidade. João Calvino disse certa vez: nossa dignidade está no reconhecimento de nossa indignidade.
Muitas vezes, meus irmãos, o nosso maior erro é não se conhecer realmente como nós somos. A única coisa que nós merecemos é o inferno. Quem crucificou Cristo fomos nós. A quarta razão. Eles estavam decepcionados. Aqueles dois homens depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer, em algo que Jesus não tinha prometido. Achavam que ele iria libertar a nação judaica do domínio romano. Jesus tinha algo profundamente maior e melhor para eles: o perdão dos pecados e a vida eterna. Mas eles estavam com seus olhos voltados para algo passageiro e efêmero. Ao dizer, é hoje o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, eles demonstram que não criam no sobrenatural de Deus. Os judeus tinham uma crença de que a alma deixava o corpo no terceiro dia. Ou seja, se algo não tinha acontecido até ali, não ia acontecer mais. Isso tudo os deixou decepcionados. Essa mesma atitude se repete em nossos dias. Pessoas que buscam a Deus não pelo que Ele é, mas porque querem a resolução dos seus problemas. Querem restaurar seus casamentos, querem cura pelas suas doenças físicas e da alma. Querem uma casa, querem um carro, querem resolver seus problemas financeiros, querem tudo. Querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. E ainda querem do jeito que eles imaginam. E como se não bastasse, não creem no sobrenatural de Deus. Quinta razão para a decepção e tristeza deles: não tinham discernimento. Em algumas versões, Jesus os chama de nécios, que significa tolo ou sem discernimento. Apesar deles conhecerem as profecias bíblicas a respeito de Jesus, não conseguiram entender que a cruz era o caminho para a glória de Jesus. A maior história da humanidade estava se desenrolando debaixo do nariz deles, mas eles não estavam discernindo, não estavam entendendo. Quantas pessoas ainda agem desse jeito hoje em dia? Mesmo presenciando o mover e o milagre de Deus de perto, não conseguem discernir e estão totalmente apáticos. Mesmo presenciando os sinais proféticos se cumprindo a cada dia, continuam sem entender. Meus irmãos, vamos procurar conhecer intimamente a Jesus. Vamos buscar uma experiência pessoal com Ele. Vamos pedir a Ele sabedoria e discernimento para que possamos enxergar com olhos espirituais aquilo tudo que precisamos enxergar, aquilo que Ele quer nos mostrar. Peça
a Ele, meu irmão, minha irmã, peça que lhe será dado. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, agora e sempre. Amém.